Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa última aula de fatores climáticos. Agora falando de eventos climáticos, alguns eventos que fogem aos padrões, certo? Que nós aprendemos até agora sobre circulação atmosférica e oceânica. O primeiro deles que eu quero falar é sobre a ressurgência nas costas oceânicas. Essa ressurgência tem relação com a circulação atmosférica e interfere na circulação oceânica, da produtividade primária, na produção pesqueira e até na economia de muitos locais. Então, olhando aqui, a gente pode temos duas costas de dois continentes e uma bacia oceânica. Vamos considerar que esse lado aqui é Lima, no Peru, tá? Aqui na América do Sul. E desse lado a gente tem Darwin, na Austrália. Então, Austrália e Peru. E aqui nós temos o Oceano Pacífico. Lembramos que nós temos a circulação dos trades, lembra que são os ventos alísios? Eles vêm de leste para oeste. Esses ventos, quando eles vêm, eles são muito fortes sobre o oceano. Com isso, eles vão criando agitação na superfície, que são as ondas. Ele começa a empurrar a água do oceano, tá vendo? O vento ele vem nessa direção, ele começa a empurrar a água na direção contrária. Ou seja, há o empilhamento de água. Se você colocasse o Oceano Pacífico numa reta, como se fosse uma piscina, a gente veria que há uma elevação, um empilhamento de água aqui na costa da Austrália e diminui esse empilhamento na costa do Peru, certo? Conforme essa água vai sendo empilhada aqui na costa da Austrália, aumenta a massa, ela afunda. Consequentemente, desse lado onde a água está sendo retirada, a água de fundo, que é fria, sobe. Essa água que sobe é a ressurgência e essa que desce é a subsidência. Mas o que interessa pra gente é a ressurgência. Então, se você for ali na costa do Peru, do Equador, são costas, por mais que esteja próximo ao oceano, são locais secos e frios, porque a água fria está subindo, está tendo uma ressurgência. No Brasil é o caso de Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro. Essa água que sobe, como ela vem de uma região sem fotossíntese, com muita decomposição, é uma água riquíssima em nutrientes. Então, nesse local, tem um bloom de fitoplâncton. As microalgas crescem absurdamente, que servem de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para os peixes. Então, em áreas de ressurgência, há uma alta produção pesqueira. Tanto que Peru e Equador são países que dependem da ressurgência e do estoque pesqueiro, tá bom? Consequentemente, do outro lado do continente, do outro lado do oceano, desculpa, aqui a gente não tem produção primária tão grande, porque a água é quente, com baixos nutrientes. Entretanto, toda a umidade que tinha nesse local, que a gente está vendo que tem uma zona de alta pressão, está descendo aqui na costa peruana, essa umidade está sendo levada para o outro lado. Consequentemente, as chuvas na costa leste da Austrália. E é justamente na costa leste da Austrália que nós temos Canberra, Sydney, as maiores cidades do país. Se a gente olhar o mapa da Austrália, o mapa político, a gente vê que a região mais verde, mais florestada e com mais cidades está ao redor da costa leste, que é a área que tem chuva, consequentemente tem água, tá? Tanto para a população quanto para os ecossistemas. Enquanto o resto nós temos o deserto de Vitória, que é onde tem os cangurus, a gente sabe que a maior parte da Austrália é desértica. Então, isso aqui é a ressurgência, essa subida de águas frias decorrente da ação do vento, do empilhamento do vento, do empilhamento da coluna d'água do outro lado do continente. Daqui a pouco eu volto a falar dele. Outra coisa que acontece muito e que é diferente são as monções, que é um padrão climático específico do Sudeste Asiático. Lembrando que aqui, bem onde está escrito Ásia, a gente tem a cordilheira do Himalaia, as maiores montanhas. Lembrando quando a placa indiana chocou com a placa oriental, teve a elevação, a orogênese e o soerguimento da cordilheira do Himalaia, tá? Onde nós temos o Monte Everest. Então, nós temos a monção de inverno e a monção de verão. Durante o inverno, é frio sobre o continente e quente sobre o oceano. Então, se o oceano é quente, eu tenho uma zona de baixa pressão e no continente, alta pressão. Então, o vento vem, qual a direção? Continente, oceano, né? Brisa continental, um ar frio.
como a gente pode ver aqui. Então, se olhar aqui, Indochina, que tem Laos, Vietnã, Camboja, Tailândia, aqui a gente tem Bangladesh, Índia, Nepal, Butão, e aqui tem a China, e aqui tem parte da Indonésia. Aqui, todo esse vento que está vindo é um vento frio, que está vindo do continente, certo? Já no verão, que são ventos do Himalaia, né? No verão é o inverso, o oceano está frio e o continente está quente. Temos brisa, o quê? Marinha, né? O ar vem do mar em direção ao continente e sobe. Entretanto, isso aqui surge um grave problema para as populações aqui da Ásia, especialmente Bangladesh, que fica bem aqui onde está a minha seta. Por quê? Como os ventos vêm do oceano para o continente, concorda que o vento empilha a água contra a costa indiana, contra a costa de Bangladesh, né, a costa do continente? Então você tem um empilhamento de água. Consequentemente, é verão, está quente, o Himalaia derrete, o que aumenta o volume dos rios. Então os rios não conseguem desaguar no Oceano Índico, porque o Oceano Índico está travando por causa dos ventos que estão empurrando. Ainda mais em dia de maré cheia, quando está entrando. Consequentemente, tem muitos alagamentos, especialmente em Bangladesh. Em lagos temperados, a gente tem variação, e isso influencia toda a vegetação local e também o fitoplâncton. Quando a gente pega no verão, a água superficial ela é mais quente e embaixo ela é mais fria. E temos aqui até uma termoclina em lagos grandes, grandes e profundos, epilímnio e hipolímnio. No outono, tá? Então aqui a gente tem água quente e água fria. No outono, vai começar a reduzir a temperatura. Então a água superficial começa a esfriar. Se ela começa a esfriar, ela fica mais densa e desce. Conforme ela desce, a de fundo sobe, criando um turnover, né, um giro, uma autofertilização. Nesse momento a gente tem uma produtividade, porque os nutrientes que estão aqui embaixo vão para cima e o fitoplâncton acaba crescendo um pouco. No inverno, cria aquela capa de gelo, tá? E logo abaixo fica 2 e 4 graus, assim permanece. Água fria. Conforme vai chegando a primavera e começa a aquecer, esse gelo vai derretendo e afunda. Consequentemente, a água de fundo volta para a superfície. E aqui, como está aumentando a radiação solar, eu tenho uma alta produtividade primária, como se fosse uma ressurgência também. Eu tenho alta produção pesqueira também em lagos temperados. Outro evento interessante, quando a gente pensa em ressurgência, é o El Niño e a Laninha. Vou explicar o El Niño. Então, olhando aqui esse primeiro figura, é aquele normal, é a ressurgência normal. Aqui a gente tem a América do Sul e aqui a Austrália, Indonésia. Com o vento vem, né, os ventos alísios, os trades, eles trazem toda essa umidade para cá, chovendo aqui na Indonésia, na Austrália. E temos o upwelling, que é a ressurgência. Entretanto, o El Niño é um superaquecimento, que ainda não se sabe explicar, porque não tem uma periodicidade. É um superaquecimento das águas do Pacífico. Se essas águas do Pacífico superficiais aquecem, elas aquecem o ar sobre elas. E esse ar sobe. E toda essa água quente evapora, causando muita chuva. E essa chuva acaba caindo no meio do Pacífico. Ou seja, eu tenho uma diminuição da força dos ventos. O vento alísio não consegue levar a chuva para a Austrália. Nessa época a gente tem muita chuva aqui na Amazônia, a toda a costa da América do Sul, e seca drástica na Austrália e na Indonésia. O El Niño causa isso. A Laninha é o inverso. Na Laninha eu tenho resfriamento. Consequentemente, o vento é muito mais forte. Se o vento que está descendo aqui, lembra que é uma zona de alta pressão, é um vento seco. Ele vai ser muito forte. Então vai levar muita chuva para a Austrália e para a Indonésia. Temos enchentes, alagamentos aqui na Austrália e na Indonésia. E seca absurda até na Amazônia. Então quando a Amazônia entra em seca, isso está dizendo que estamos sob efeito de laninha, porque o vento é muito forte. E se o vento é muito forte, eu tenho muito empilhamento e muita ressurgência. É época de maior produção pesqueira. Então, temos alguns problemas. Enchente aqui na Indonésia e na Austrália, seca na América do Sul e aqui na Amazônia, porém a produção pesqueira é altíssima. Quando a gente pensa em El Niño, que eu falei anteriormente, como o vento é fraco, não empilha tanta água e a ressurgência é fraca. Então, em anos de El Niño, nós temos muita chuva aqui na costa da América do Sul e na Amazônia, seca na Indonésia e na Austrália, porém baixa ou quase nenhuma produção pesqueira. São épocas que tanto Peru quanto Equador sofrem porque não tem produção, porque não tem água fria trazendo nutrientes.
e fitoplâncton não cresce. Outro fenômeno é o efeito estufa, que ele pode ser natural ou antrópico. Eu já falei que a radiação solar interfere aqui nos processos atmosféricos e que ele bate nas moléculas da atmosfera e volta aquecendo o planeta. Entretanto, com a ação humana, libera muitas moléculas de estufa, ou seja, está ficando mais grossa, mais densa essa camada de gases. Conforme a radiação bate na superfície e volta, pouquíssima é filtrada de volta para o espaço. Ela acaba ficando concentrada aqui, causando um efeito estufa antrópico, que leva ao aquecimento global. E o aquecimento global resultará em nova era glacial. Por quê? Voltando às correntes oceânicas, conforme vai aquecendo a atmosfera e o oceano, as geleiras vão derretendo. A gente sabe que o Polo Norte já está praticamente derretido, a Groenlândia derreteu muito já nos últimos anos. Ou seja, é muita água fria e doce caindo no oceano. Lembra? Menor temperatura e eu vou diluir porque é água doce. Consequentemente, eu mudo a densidade das correntes. Mudando a densidade das correntes, a gente muda o padrão de circulação. Se eu mudo o padrão de circulação, eu mudo toda a circulação atmosférica. Isso já está ocorrendo na corrente do Golfo, que está perdendo força. Porque é tanta água doce e fria que está caindo no Atlântico Norte, que a corrente do Golfo está mudando sua densidade e está sem tanta energia para chegar e trazer calor aqui para o norte da Europa. Se alguém assistiu aquele filme O Dia Depois de Amanhã, ele retrata bem isso, onde a corrente do Golfo parou de funcionar graças ao derretimento contínuo das geleiras. E isso trouxe a uma nova era glacial no norte do planeta, que por causa da inclinação já recebe pouca luz e por causa das capas de gelo tem um albedo elevado. Tá? Outra consequência do aquecimento global, do derretimento das geleiras, é que se a água aquece, ela tem uma expansão térmica. Então, além do nível dos oceanos aumentar decorrente do tanto de água que caiu no oceano, temos também a expansão dessa água. Ou seja, temos dois fenômenos para invadir as regiões costeiras do planeta. E aqui nesse mapa a gente pode ver essas regiões roxas, que tem aqui costa da Namíbia e da Angola. E aqui, ó, Peru e Equador, essas zonas roxas são zonas, aqui na Califórnia, zonas de ressurgência. Zonas onde a água fria sobe, produzindo aquela estoque pesqueiro altíssimo. Então, essa aqui é a parte física, digamos, do aquecimento global. Então, o aquecimento vai levar ao derretimento das geleiras, que vai mudar o padrão de circulação das correntes, que vão levar menos calor, principalmente para o hemisfério norte. Consequentemente, vai mudar o padrão de clima do planeta, o padrão de vegetação, o padrão de biodiversidade e até o padrão econômico, as relações sociais entre os países. Ok? Então, o aquecimento vai levar à glaciação, ao resfriamento do planeta. Parece bem ambíguo, né? Falar sobre isso, mas é isso que vai acontecer. O aquecimento vai gerar o resfriamento do planeta. Ok, pessoal? Então, aqui eram alguns pontos específicos de eventos climáticos, que a partir de tudo que a gente viu, a gente pode criar modelos climáticos e determinar as morfologias vegetais, os morfoclimas, domínios morfoclimáticos, e entender por que quais organismos crescem em tais lugares, por que qual vegetação está em tal lugar, por que tais animais estão em tal lugar. Então, o clima é fator determinante para a construção das comunidades e, consequentemente, para a instalação dos ecossistemas como conhecemos. Bons estudos e até a próxima!